Olá, boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal realizou na noite de ontem, quinta-feira, aqui em São José do Rio Preto e região, uma operação especial para fiscalizar ônibus de transporte de estudantes universitários de toda a região que frequentam faculdades aqui em Rio Preto. A blitz aconteceu na Praça de Pedágio de José Bonifácio, no quilômetro 99 da BR-153. Os policiais rodoviários verificaram a situação dos documentos dos motoristas, as CNHs, e dos veículos, e também o estado de conservação dos ônibus. A operação fiscalizou 16 ônibus, sendo que 8 deles foram autuados e tiveram os documentos retidos por estarem com os tacógrafos vencidos. Este equipamento registra a velocidade que o veículo desenvolve durante a viagem, é um equipamento de segurança importante. O avanço preocupante da infestação do mosquito Aedes aegypti em Rio Preto levou a Prefeitura a ressuscitar uma estratégia que era muito comum nos anos 90, mas que atualmente estava em desuso. A partir dos próximos dias, vai começar de novo a aplicação de inseticida nas ruas com a ajuda dos veículos da SUSEM. A nebulização diretamente nas residências será mantida. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Rio Preto vai sediar a grande notícia de hoje, a notícia importante desta sexta-feira que a gente vai abordar no nosso programa, é que a cidade vai sediar um simpósio internacional de transplante de células-tronco em doenças autoimunes e a doença de Crohn. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, que é proctologista e que está à frente desse simpósio internacional de transplante de células-tronco em doenças imunes e doença de Crohn, o CIT-Crohn, que acontece hoje em São José do Rio Preto. Dr. Kaiser, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É sempre bom quando a ciência tem notícias importantes e animadoras para compartilhar com o nosso público, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também participando de um importante programa que é o seu. Vamos começar esclarecendo para o nosso público como é que está a questão do transplante de células-tronco na medicina de São José do Rio Preto hoje. Você tem, como proctologista, está tendo um trabalho muito especialmente dedicado a essa função das doenças autoimunes, a doença de Crohn, mas existem outras patologias que podem ser socorridas com o transplante de células-tronco. Como é que está isso em Rio Preto? Eu sei que no caso das doenças autoimunes e doença de Crohn, o senhor já tem 2 anos e meio do primeiro caso transplantado, o senhor estava me dizendo agora há pouco. Como é que está hoje esse quadro? Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Obrigado mais uma vez. Então, a doença de Crohn, nós começamos a fazer transplante de célula-tronco em São José do Rio Preto em aproximadamente 2 anos atrás. E depois disso nós fizemos um caso e esperamos 1 ano para a gente ver se realmente estava consolidado, se estava tudo certo, como é que evoluía, avaliar a evolução dessa paciente. E 1 ano depois nós observamos que a paciente estava completamente assintomática, sem uso de nenhum tipo de medicamento para a doença de Crohn, ela parou com todos os medicamentos e melhorou a qualidade de vida e também as doenças que são consideradas extraintestinais, as manifestações da doença de Crohn extraintestinais, que também foram beneficiadas com o transplante de célula-tronco para essa paciente. Depois disso, a partir de outubro do ano passado, nós começamos então a realizar para outros pacientes. Atualmente nós estamos com 13 pacientes já feitos o transplante de célula-tronco. Nesse último ano? Nesse último ano nós fizemos mais 12, né? Contando com o caso do primeiro paciente, total de 13 pacientes e tem um paciente no momento em procedimento internado para fazer o transplante de célula-tronco. Que bacana, estava comentando que está se transformando numa saudável rotina, ainda bem que seja assim, né, doutor? Agora vamos explicar mais ou menos o que seja exatamente a doença de Crohn. Pelo jeito, alguma coisa não tão rara assim, né? Muitas pessoas têm... A doença de Crohn, ela foi mais rara antigamente. Ela era restrita a países desenvolvidos. Ela começou mais nos Estados Unidos e na Europa. Com o passar dos anos, ela veio quase que dobrando a sua incidência e atualmente ela acomete todo o mundo, mesmo países também em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. A doença de Crohn ela é uma doença inflamatória do intestino, ela é considerada uma doença inflamatória intestinal. Ela causa um processo inflamatório
em todas as camadas do intestino. E ela tem uma certa peculiaridade que é exatamente atingir todas as camadas, ou seja, desde a mucosa até a serosa, e ela também pode passar a cometer outros órgãos, como uma doença chamada fistulizante. Ela pode provocar fístulas, que é a sair do intestino, fazer uma comunicação do intestino com a bexiga, com outro intestino, com qualquer um outro órgão ou com a pele, né? E também pode causar uma estenose, uma obstrução intestinal. Então ela é uma doença inflamatória quando ela atinge quando ela está no aspecto inflamatório, mas ela também pode ser uma doença fistulizante, uma doença penetrante, né, que a gente fala. E também ela pode estar acometendo desde a boca até o ânus. O lugar mais comum é o finalzinho do intestino fino, chamado intestino delgado, e o começo do intestino grosso, que é o seco e o cólon ascendente. Esses são os lugares mais comuns, mas ela pode acometer desde a boca até o ânus. E ela tem também uma manifestação na região perianal, através de fístulas, abscessos, fissuras, e também pode acometer outros órgãos, como a pele, como a parte oftalmológica, pode acometer também articulações e também causar problemas não só relacionados à parte intestinal, como também em outros órgãos à distância. Dr. Kaiser, a doença de Crohn tem alguma coisa a ver com hábitos alimentares ou não? Hoje se estuda bastante se não tem algum tipo de bactéria que pode estar causando essa doença, mas ela ainda é considerada uma doença autoimune, né? Causada pelo o anticorpo da própria pessoa, que vai na parte do intestino como se o intestino não pertencesse àquela pessoa, como se fosse um corpo estranho, alguma bactéria, alguma coisa que está ali dentro e ele não reconhece. Então, o organismo produz um anticorpo que age destruindo ou combatendo a mucosa intestinal do próprio paciente. De alguma forma, ele identifica aquilo como um inimigo, ele tem que combater, e na verdade não devia ser assim, né? Exatamente. Outras doenças... Até a pergunta da bactéria pode ser porque estão se estudando, será que não é alguma bactéria que está colonizando aquela parte intestinal e que agride o intestino e que vem um anticorpo para combater ela? Então, por isso, se existe até hoje também essa teoria de que pode ser uma doença causada por algum tipo de patógeno, que está se estudando ainda, que não sabe, pode ser até uma bactéria, que fica colonizando o intestino da pessoa que tem doença de Crohn. Existem outras doenças autoimunes que também são permanentemente investigadas para ver se descobrem as causas e nem sempre a medicina ainda tem essas respostas. No caso do lúpus, por exemplo, não é isso? Quais são as outras mais comuns e... Comenta um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do lúpus também, doutor. Existem outras doenças que são tratadas por outras especialidades médicas, no caso o lúpus é uma delas, a artrite reumatoide, a artrite psoriática também, que a dermatologia a trata, a psoríasis, né? Também tem a esclerose múltipla, esclerose sistêmica, que a neurologia vem fazendo esse acompanhamento. E essas são as mais importantes, que são as consideradas hoje como possíveis doenças que pode ser beneficiada também com o transplante de célula-tronco. Tá certo. No caso da doença de Crohn, quais são os sintomas mais comuns? Nós estamos falando para o emissor de televisão, um monte de gente já começa, há uma tendência de que as pessoas começam a se dizer, será que eu tenho isso? Qual é o caminho normal? Ele tem que consultar um proctologista, consultar um clínico geral. Normalmente, qual é o caminho para se diagnosticar a doença de Crohn? Então, a doença de Crohn, a causa mais comum é uma diarreia e cólica abdominal. Aí fala assim, mas a pessoa teve uma diarreia agora, já vai só procurar. Não precisa. As diarreias que são autolimitadas, que duram às vezes uma semana, que resolvem espontaneamente, isso aí é mais alguma causa que é alimentar, ou alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa que a pessoa ingeriu, ou alguma coisa que o organismo interpretou como não tivesse legal, ou uma intolerância a algum tipo de alimento, ao leite. Então, essas coisas podem ser transitórias, a gente não fica tão preocupado. Agora, aquela diarreia persistente, que não melhora, cólicas abdominais, as cólicas muito fortes, não é comum na doença de Crohn, são cólicas mais contínuas, episódios mais repetidos de cólicas abdominais e também aquela sensação de estufamento, de gases abdominais, que a barriga fica meio que estufada, parece que não melhora. E aí esse tipo de paciente é importante estar procurando um proctologista para melhor investigação da doença de Crohn. Agora,
o paciente também pode sentir fraqueza, mal-estar geral, anemia por perdas de sangue nas tem algum tipo de fezes. sangramento, pode acontecer Pode isso. também acontecer sangramento. E ele pode ter aquela a manifestação perianal, que é acometimento só da região perianal. Em torno de 5% dos pacientes portadores de doença de Crohn, eles têm acometimento só na região perianal. Ou seja, é fístula, fissura. Às vezes fala, tem um abscesso, tem uma fissura, tem uma coisa que não fecha, que fica aqui, vive me incomodando, né? E isso daí tudo pode, às vezes, ser uma manifestação inicial da doença de Crohn com acometimento só na região perianal. É comum que haja, por exemplo, alguma confusão, por exemplo, com as hemorroidas, por exemplo? Não chega... É muito comum, é muito comum. O paciente chega às vezes e fala, eu tenho uma hemorroida. Porque hoje em dia, tudo que acontece na região perianal é hemorroida. Isso. Então, a gente vê muito no consultório, pessoal, eu estou com um problema da hemorroida. Aí você vai ver, é uma fissura, é uma fístula, é um abscesso. Mas como é meio que rotulado o problema na região perianal, o pessoal acha já que é hemorroida. Então o pessoal confunde bastante. Mas um dos estudos publicados há 1 ano e meio atrás, no Brasil, estudo brasileiro, mostrou que no Brasil a média, desde o início do sintoma até você fechar um diagnóstico de doença de Crohn, é 1 ano. O paciente às vezes fica sofrendo durante 1 ano até chegar a um diagnóstico definitivo de uma doença de Crohn. Porque às vezes é uma cólica e medica, ou às vezes faz um antibiótico, faz alguma coisa, e ele dá uma melhorada, volta depois de novo. Então, ele vai postergando até procurar um especialista. A hora que ele chega no especialista que faz o diagnóstico, o período médio do início dos sintomas até o diagnóstico definitivo é, em média, 1 ano no Brasil. E se essa confusão com a hemorroida levá-lo ao consultório médico, tudo bem, é bom que seja assim, né? De qualquer maneira, ele tem que ir ao médico, tem que chegar a um momento em que perguntar para o médico o que é aquilo, né? Exatamente, exatamente. É importante que ele chegue e vá, porque tem muita gente, às vezes, preconceito, às vezes não vou lá, vou fazer toque ou alguma coisa assim. Não, nem sempre é necessário isso, mas é importante que a gente investigue, que a gente avalie e que faça o diagnóstico correto para fazer o tratamento, né? Sem dúvida. Doutor, vamos falar agora sobre o simpósio que acontece hoje em São José do Rio Preto e que acontece exatamente lá na própria Clínica Kaiser, né? Na Kaiser Clínica, que fica na rua 15 de novembro, 3.975, na Redentora, é isso mesmo? Tem até especialista internacional vindo aí, participando disso. Quem são as pessoas que participam disso? O que é que vai ser discutido? Na verdade, é um evento muito importante para a medicina de São José do Rio Preto, da região, para todo mundo, não é isso, doutor? Na realidade, é o primeiro evento a nível Brasil em transplante de célula-tronco para a doença especificamente autoimune, onde a gente vai estar tratando de todas as doenças autoimunes. Sim. E nós tomamos cuidado de procurar colocar especialistas que tenham bastante experiência em tratamento dessas doenças autoimunes. Inclusive, nós vamos estar trazendo para o evento o Dr. Richard Burt, que é do Memorial Hospital da Universidade Northwestern, na Faculdade de Medicina Northwestern de Chicago, onde ele que fez todos os estudos em animais e depois fez em humanos o primeiro transplante de célula-tronco para doenças autoimunes. E para a doença de Crohn também foi ele que fez o primeiro transplante no mundo em célula-tronco focado em pacientes com doença autoimune. Já está em Rio Preto? Já deve estar por aqui hoje para participar do simpósio. Deve estar chegando, né? Ele está chegando agora, o voo dele está chegando agora, exatamente nesse momento. Ele está chegando no aeroporto e chegou ontem em São Paulo, descansou um pouco e está vindo a Rio Preto hoje para participar do nosso simpósio. Que bacana. E quem mais participa? Quem são os médicos? Que é a área da medicina? Quais as pessoas que participam, que discutem esses casos? A gente estava conversando um pouco antes, tem também algum paciente que compareça ali, fale sobre os seus próprios casos. Como é que é isso? Como é que funciona um simpósio tão inovador quanto esse aqui em Rio Preto? O público-alvo desse simpósio são médicos que lidam com esse tipo de doença, as doenças autoimunes, né? Então vão ter desde estudantes de medicina, que também fizeram suas inscrições. Nós abrimos a inscrição, foi gratuita, aberta ao público, médicos e estudantes de um modo geral. Então tem estudantes de medicina, tem residentes das especialidades que vão ser discutidas, tem também especialistas que estão atrás de buscar ou trocar experiência em relação ao transplante de célula-tronco, e tem também os experts que vão estar vindo de São Paulo. Tem especialista da USP de São Paulo que vai estar vindo também, da USP de Ribeirão Preto, o qual eles já têm
uma experiência em algumas doenças autoimunes, o transplante. Nós estamos trazendo também um especialista em doença de Crohn de Natal, que vai estar falando das atuais terapêuticas, dos tratamentos, dos medicamentos que nós temos disponíveis sem ser o transplante de célula-tronco, os medicamentos que tratam a doença de Crohn, e o Richard Burt, que é a nossa atração, que é a pessoa que hoje trata especificamente pacientes com doença autoimune, de um modo geral, todas as doenças autoimunes. Eu imagino que uma oportunidade raríssima para o médico, especialmente para o estudante de medicina, está frente a frente com um dos pioneiros dessa técnica, realmente é uma oportunidade raríssima. É uma oportunidade ímpar, né? Tanto é que nós estamos meio que com problemas até de vaga pelo excesso de número de pessoas interessadas em também estar participando do evento. Doutor, tem uma informação aqui que as doenças consideradas autoimunes afetam de 3 a 5% da população mundial. Uma dessas doenças é a doença de Crohn. Outras, o senhor já citou agora há pouco aqui, o lúpus, tem várias outras doenças. E para debater esse tema, então, o Dr. Kaiser está nos explicando, especialistas do Brasil, dos Estados Unidos, vão ministrar palestras para os participantes e discutir sobre métodos inovadores para o tratamento das doenças. O senhor está dizendo que o transplante de células-tronco é uma das alternativas que se tem para combater a doença, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas existem medicamentos que normalmente são ministrados, a medicina já está também avançada nesse aspecto, é isso? Tem sim. No caso da doença de Crohn, que é um pouco diferente, cada doença tem um momento certo de você fazer o transplante de célula-tronco. Tem uma doença que você poderia estar fazendo o transplante de célula-tronco como uma primeira abordagem antes de você entrar com os medicamentos. Se você entrar com os medicamentos habituais, às vezes você perde a chance de fazer o transplante de célula-tronco. Na doença de Crohn, não. Na doença de Crohn, primeiro a gente tem que realizar todos os tratamentos que são disponíveis e que já têm um excelente resultado para os pacientes com doença de Crohn. Então, nós temos uma metodologia que ou a gente pode estar iniciando o tratamento com um medicamento bem potente, que são chamados de biológicos, por serem medicamentos que contêm anticorpos que vão combater esses anticorpos que tratam a doença de Crohn. Então, o anticorpo da pessoa vai destruir o intestino, a gente injeta um anticorpo que vai neutralizar esse anticorpo. Exatamente. Então, é uma guerra de anticorpos aí, né? É um mecanismo mais ou menos parecido com esse. E tem essa opção, tem opções de medicamentos que abaixam a imunidade, que são medicamentos que são as tilpurinas, são medicamentos que agem abaixando a imunidade de um modo geral, então eles diminuem os anticorpos que agridem o intestino e diminuem todos os anticorpos de um modo geral. Dá uma amenizada, porque às vezes o sistema imune pode estar a mais, né, agindo a mais do que deveria, então a gente baixa um pouquinho o sistema de imunidade. E tem medicamentos que agem a nível local, que você dá, que são os componentes 5-ASA, você dá ele via oral e eles agem mais a nível da parte interna do intestino, mas a função é mais local, que pode ser feito tanto via oral, quanto na forma de supositórios ou na forma de enemas. Então, para a gente tratar a doença de Crohn, nós podemos ou começar com um medicamento mais forte, que são os biológicos, e se for necessário a gente vai adicionando o imunossupressor, vai adicionando os outros, ou ainda podemos começar com um medicamento mais fraco e se não for resolvendo a gente vai progressivamente passando que chama step up. Então nós vamos de baixo para cima, o mais fraquinho vai um pouco mais potente até você chegar no tratamento top de linha. E tem também a terapia top down, que aí a gente começa então do mais potente e vamos adicionando os outros medicamentos como complemento. Então o paciente que... De caso a caso é que isso varia de um para outro paciente, por exemplo, né? Varia também da localização da doença. Para uma localização da doença que acomete o intestino fino, nós usamos um tipo preferencial de medicamento. Quando é mais para o intestino grosso, pode ser utilizado um outro tipo de medicamento, há formas adicionais também de supositório ou enemas, ou seja, depende da localização, depende do tipo de medicamento utilizado. E depende da fase que o paciente está. Se ele está numa fase aguda, ou seja, foi feito o diagnóstico agora, ele está com a doença em atividade, a gente pode também utilizar de corticoides. Os corticoides
são medicamentos que também são utilizados na doença de Crohn, mas no momento da doença em atividade. Depois eles têm que necessariamente serem retirados porque a longo prazo eles causam efeitos maléficos no organismo. Sim. Então pode ser usado só no início. Então nós temos duas opções também de tratamento. Quando a doença está em fase ativa, que nós temos que neutralizar ela, fazer com que ela entre em uma outra fase que chama remissão, ou quando o paciente já está na fase de remissão, nós temos também medicamentos para manter essa fase de remissão. Então tem medicamentos para a fase aguda, que é a fase ativa da doença. Depois que ele entra em remissão, a gente vai ver quais medicamentos nós vamos manter para manter ele em remissão e livre de doença. Doutor, né? essa rotina aí dos transplantes de células tronco, em Rio Preto, o senhor estava me dizendo, são realizados no Hospital de Beneficência Portuguesa, né? Há todo um centro montado ali para isso, né? E esse procedimento é normal, aplicado para as doenças de Crohn e para as doenças autoimunes? Esse transplante é um procedimento muito complicado, é muito demorado. Como é que é isso? Como é que funciona essa parte? As células tronco, elas são células imaturas, ou seja, são aquelas células que iriam dar origem a outras células hematopoéticas. Elas poderiam se dividir e dar origem a várias células hematopoéticas. Então elas são células chaves que a gente fala. Então você pega essas células do paciente que tem uma doença de Crohn, você retira elas, as células tronco dele mesmo, e aí você promove como se fosse uma limpeza. Você tira todos aqueles anticorpos que estão focados em destruir o intestino, você tira tudo. Então fica um momento, 1 ou 2 dias, em que o paciente fica sem imunidade nenhuma. Então, esse transplante ele é feito no setor de transplante, na unidade de transplante da Beneficência Portuguesa. Esse paciente ele fica ali dentro, ele fica internado, ele fica em isolamento, né? E aí você retira todo o sistema imunológico do paciente, ele fica 1 ou 2 dias sem nada de organismos de defesa e você volta e injeta a célula tronco de volta nele. Então, a célula tronco vão gerar novos anticorpos sem aqueles vícios daqueles anteriores, porque normalmente os anticorpos eles vão sendo renovados, mas eles vão sendo renovados e eles vão sendo renovados com aquela missão de ir lá e destruir o intestino. E normalmente então, tem que esperar mais quanto tempo no hospital? O processo todo dura mais ou menos uns 20 dias. Desde o momento da internação até fazer a coleta das células tronco, até fazer a limpeza do sistema imunológico e voltar a célula tronco de volta para o organismo. A gente sabe que quando ele está voltando a ter a imunidade, quando a gente fala que o transplante pegou, né? O transplante pegou é que ele volta a produzir todos os anticorpos normalmente. E aí a gente vai vendo, vai controlando, isso é feito pelo nosso hematologista, que vai fazendo todo esse trabalho, ele que faz toda a parte de manipulação das células e faz esse sistema de transplante, e ele vai dosando até o momento em que percebe que o paciente já está com o sistema recuperado, um novo sistema imunológico já recuperado, e que aí sim ele pode dar alta para esse paciente. A gente compara isso como um computador, né? Quando você tem um problema, um vírus no computador, lá. Você vai aqui que fala, hoje em dia tem feito o quê? Né? Uma formatação. Você vai e formata. Você tira as informações, formata todo o computador e volta as informações importantes. É mais ou menos isso. Você tira o sistema imunológico principal, formata, limpa todo o resto do sistema imunológico e volta só só aquela célula tronco que depois vai vir a desenvolver e vai formar todas as outras células que vão novamente formar um novo sistema imunológico do paciente. Bacana. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença, desejar êxito total aí no simpósio, né? Que realiza-se hoje em São José do Rio Preto, inclusive com a presença de um especialista norte-americano referenciado no mundo todo como um dos pioneiros dessa questão. Né? Muito obrigado pela sua presença, sucesso total e volte sempre para a gente continuar conversando sobre assuntos tão agradáveis, tão importantes quanto esse que a gente conversou hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e com certeza poderemos estar voltando aqui mais outras vezes. Obrigado. E nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. Rio Preto Shopping. Visite nossa decoração de Natal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença.
Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Braseiro Restaurante. Almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante. Um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343. Esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612. No bairro Boa Vista. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! Alguma coisa, aquelas coisas. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, agora conversando nesse segundo bloco do programa com o deputado estadual João Paulo Rilo, que faz tempo que não dá o prazer de sua presença aqui no nosso programa, mas é sempre muito bom conversar com o deputado. O deputado João Paulo Rilo é sempre uma pessoa que, além de estar muito antenado para as coisas importantes, para as conquistas de São José do Rio Preto e da região, é também um deputado voltado para o aspecto geral da política brasileira, etc. Sempre muita clareza na visão dessas coisas. Então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço. Prazer imenso em recebê-lo aqui e é sempre bom conversar com você sobre isso. Deputado, um dos assuntos, para a gente começar, é claro, vai ser o tal do Plano Estadual de Educação. O deputado João Paulo Rilo está bem no centro dessa discussão lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tenho acompanhado pelos noticiários, tenho participado de vários movimentos, inclusive, cobrado das autoridades educacionais do Estado de São Paulo uma explicação melhor a respeito disso, do plano de educação. Eu queria que o senhor dissesse exatamente o que é que está acontecendo com a educação de São Paulo e o que é que vai acontecer, em que vai dar esse plano de educação, deputado. Obrigado mais uma vez. Agradeço, Rei.
Bom, o plano estadual é o projeto mais importante que nós vamos votar na legislatura. O plano estadual ele é uma obrigação que todo município, todo estado tem, né? Agora tem que obrigar, por lei, é obrigado a ter um plano estadual, todo município e todo estado. O estado de São Paulo está atrasado. A maioria, mais de 70% dos estados brasileiros já construíram e votaram o seu plano estadual. São Paulo está muito atrasado em relação a isso, porque já tem o Plano Nacional de Educação, com metas e diretrizes para os próximos 10 anos. Então, eu considero esse o projeto mais importante. Qual está sendo a polêmica? O governo constituiu, como também é orientação do governo federal, um fórum com dezenas de instituições, entidades ligadas à educação para construir esse plano. Esse fórum construiu, fez a discussão. Ao final, o governo pegou esse plano e modificou esse plano, acrescentou 3 metas que não existiam e colocou em regime de urgência, apresentou em regime de urgência na Assembleia, ou seja, votar a toque de caixa um projeto desconfigurado, um projeto que não representava aquele segmento que discutiu, que tem acúmulo, que tem história, conhecimento, para poder formatar um plano. Os deputados de oposição, junto com entidades estudantis e professores, impediram a votação do relatório. Ocuparam, no momento da reunião que votaria o relatório na Comissão de Educação em regime de urgência, eles ocuparam e dessa ocupação gerou um debate, um diálogo ali com o presidente da Assembleia e resolvemos fazer 6 audiências públicas antes de votar o projeto. Foram realizadas. Rio Preto sediou uma delas, uma importante, muito representativa audiência pública. E agora tem uma mesa permanente de discussão na Assembleia entre governo, os deputados do governo, a Secretaria de Estado e deputados de oposição, junto com as entidades, discutindo alterações. Aquelas demandas que são frutos da audiência pública, nós queremos discutir. Vamos lá agora para o ponto principal. Especialmente, qual é o centro da discussão do plano? O plano ele tem por objetivo melhorar, estabelecer uma carreira para o magistério, para professores, para supervisores, para servidores, para diretores de escola, especialmente o foco no professor, a valorização total da carreira do professor. Tem por objetivo discutir o financiamento, de onde nós vamos buscar dinheiro, garantir recurso para a educação nos próximos 10 anos, além de discutir a democratização do ensino, a importância da unidade escolar, os termos de colaboração entre município e governo do Estado e governo federal, além também ensino superior está envolvido nessa discussão, a importância das universidades que vem se enfraquecendo, nós estamos perdendo pesquisadores, estamos deixando de ser uma locomotiva também na inovação, por conta do enfraquecimento da pesquisa e das universidades no estado de São Paulo. Além, obviamente, de programas que garantam o acesso do estudante universitário. Por exemplo, você tem uma evasão muito grande nas FATECs e ETECs e uma evasão também nas universidades públicas estaduais, por falta de política que garanta a permanência desse estudante. Auxílio moradia, auxílio alimentação, envolve todo... Então o plano ele é muito complexo, ou seja, um plano que vai estabelecer metas e diretrizes em forma de lei para os próximos 10 anos não pode ser apresentado e votado a toque de caixa sem a participação da sociedade, sem a participação do parlamento. Essa é a preocupação no momento das oposições. Ou seja, não vamos discutir correndo isso agora. Podemos discutir, mas isso tem que ser no seu tempo. Também não queremos que demore, porque o estado de São Paulo está atrasado. Queremos aprovar um plano, mas que esse plano ele dê respostas aos desafios que São Paulo tem que ter com a educação. E no meio dessa discussão, o governo apresenta a proposta, a caótica proposta de reorganização por ciclos. Pois é. Ou seja, como é que você apresenta uma coisa que é estrutural, que deveria constar no plano estadual de educação, sem o plano aprovado e de um jeito tão estúpido e violento como foi? O que é isso? Agora o governo entrou com uma propaganda para tentar suavizar a sua imagem, porque segundo o Datafolha, eles perderam o debate político. Uma pesquisa revela que quase 60% das pessoas são contra a reorganização. Por quê? Ele quer reorganizar por ciclo. Cada unidade escolar, apenas um ciclo. Você tem 3 ciclos, de 1º ao 5º ano, de 6º ao 9º e o ensino médio, que é o antigo colegial. Hoje você tem escolas que têm os 3 ciclos. A maioria tem 2 ciclos.
Você tem pais que têm 3 filhos, cada um em um ciclo, ou 2 filhos, um em cada ciclo. Hoje eles vão para a mesma escola. O que vai acontecer se cada unidade um ciclo? Esse pai vai ter que reorganizar a logística de mobilidade da família para levar cada um para uma escola. Por mais que isso seja próximo, e nem sempre é, mas... Não tem engenharia que resolva esse problema. Você vai ter uma evasão escolar por conta disso. Segundo, quem disse, que estudo é esse conclusivo que garante que cada unidade, um ciclo, você tem uma melhora de aprendizagem? Se isso fosse verdade, por que escolas tradicionais, um exemplo de Rio Preto, como Copec, Copem, Santo André, São José, Universitário, tem 3 ciclos em cada unidade? Até agora a gente sempre considerou isso um aspecto positivo. Positivo, você cria relação afetiva, né, com aquela escola, você cria, enfim, cria relações. O método de aprendizagem, ele se estabelece muito também dentro da sala de aula, naquela química que existe com aquele conjunto de professores, com aquela unidade escolar, com aquele conjunto de alunos. Então, é uma ruptura, né, violenta sobre esse argumento. É óbvio que esse argumento é uma falácia, é uma farsa. Qual é o objetivo do governador com a reestruturação? Fechar a escola, antecipar um projeto de municipalização do pano de fundo é essa do ensino fundamental, da municipalização, jogar nas costas do prefeito, sem discutir com a comunidade municipal, sem discutir com o prefeito, sem discutir com os professores, com os alunos, essa reorganização. Quem vai pagar essa conta depois? Qual é a estratégia financeira? Os municípios não estão preparados para ter que construir 1, 2 escolas na sua cidade para acolher esses estudantes, porque vai ter evasão escolar. Além disso, o governo não tem como garantir uma qualidade, por quê? Imagina, Rei, um estudante que está 6, 7 anos numa escola, está no primeiro, no segundo colegial, tem ali grupos de estudo, preparação para o vestibular, uma relação com um professor que o acompanha, de uma hora para outra ele vai ser colocado num outro ambiente. Fala, mas por quê? Porque essa sala de aula não tem como ser deslocada inteirinha com os mesmos professores para uma outra escola. Eles não moram no mesmo lugar, eles não estão à mesma distância da escola. Então, é uma falácia, é uma enganação, é uma violência contra a educação. E tem um pano de fundo principal. O governo do estado, ele pretende, né, se livrar do custo da educação. Ele compreende a educação como um alto custo, como um prejuízo para os cofres públicos. Não compreende como investimento. Esse é o grande conceito que está em jogo. E eles querem, sim, iniciar um processo de terceirização, de privatização da educação. Não vai me estranhar se amanhã ou depois chegar na Assembleia um projeto que autorize o governo a compartilhar as unidades escolares, a gestão, com o OS, com a organização social. Então, é um perigo que está acontecendo no estado de São Paulo. Você não tem, você liquidar com a educação no estado é você tratar a barbárie como política de estado, né? Você troca a educação pública de qualidade pela barbárie, porque onde não tem unidade escolar, não tem referência civilizadora. A unidade escolar, o povo sabe da importância. Por que o povo teme o fechamento de escolas? Acabei não falando disso, né? O desdobramento também é esse, fechar sala de aulas e fechar escolas. O povo, a comunidade sabe que a unidade escolar ela é uma referência de civilização. Ela é civilizadora, ela cumpre um papel ali. Né? E o fechamento dela é o empobrecimento daquela comunidade. Deputado, você vê alguma perspectiva de mudar essa disposição do governo, de levar isso adiante? Como é que é isso? Eu vejo porque o que aconteceu, uma coisa surpreendente. Está tendo uma resistência, a resistência política forte ao governador não está partindo dos deputados de oposição, dos partidos, dos sindicatos, das centrais sindicais, dos movimentos tradicionais. Está partindo de movimentos autonomistas, chamados de próprios dos estudantes, que é o que está acontecendo em São Paulo. Sabia que essa semana 30 estudantes ocuparam a escola Fernão Dias, tradicional escola no bairro de Pinheiros, ocuparam. 30 estudantes criaram um problema, um constrangimento imenso para o governador. A polícia, o governador, ao invés de dialogar, é uma coisa óbvia, escalou o aparato policial. Há 3 dias a polícia está ali na frente. Agora, ontem que saiu uma liminar, que eles vão citar os meninos e em 24 horas tem que desocupar a escola. Mas essa foi a primeira, tem mais 6 ou 7 ocupações ali no ABC. E se isso se multiplicar? Não tem aparato policial, não tem liminar que resolva esse problema. Isso tudo em protesto contra a reorganização. E aquela escola, me parece que ela não vai ser nem fechada, ela só vai ser reorganizada. Ou seja, né, você vai
acabar com um determinado ciclo e dispersar estudantes que têm uma relação afetiva, uma relação saudável com a escola. No caso aqui de São José do Rio Preto, parece que mais ou menos uma situação semelhante, né? Parece que vai haver uma escola que não é exatamente fechada, mas ela vai ser utilizada... Aqui eles iam fechar algumas escolas e iam reorganizar muitas. Com a manifestação que nós fizemos aqui, especialmente os estudantes e pais de alunos do Vitor Basso, que ocuparam também, ocuparam não, se dirigiram à diretoria regional e foram recebidos. Eu intermediei o diálogo, foram recebidos pela diretoria e eles perceberam que tinha uma manifestação muito forte. Recuaram, não vai ser fechada, a primeiro momento, não vai ser fechada nenhuma escola em Rio Preto e apenas uma, se eu não me engano, vai ser reorganizada. Vai ser utilizado, isso, alguma coisa assim, a notícia do jornal é essa. O Vitor Brito Basso é aqui ele fica embaixo do Alberto Andaló, ali na Maceno, sim, né? Sem dúvida. É uma escola tradicionalíssima, uma referência da educação em São José do Rio Preto. Bom, vamos torcer para que essa posição da comunidade, né, dos alunos, dos professores também, tenham voz, né? Tenha voz e isso que acabe... Você vê como são as coisas, né? O movimento de professor sempre foi muito forte, mas ele já está há um tempo numa relação de muito desgaste. A PUESP fez uma greve, o Sindicato dos Professores de São Paulo, de 92 dias, sem diálogo com o governo. E agora as manifestações, elas não partem a vanguarda da manifestação, dessas ocupações, não são os partidos e instituições tradicionais, são os próprios estudantes. São novos tempos, viu, deputado? Até para todos, nós todos temos que fazer uma leitura do que está acontecendo. Sim. Eles costumam, em tese, negar os partidos, eles receberam bem o nosso apoio da PUESP, dos deputados de oposição, mas não nos elegeram como interlocutores. Eles querem dialogar direto com a secretaria, uma coisa incrível a ser analisada. Olha, isso mostra o quê? Uma juventude saudável, uma juventude ativista. O governo tinha que ver com bons olhos isso. Exato. Uma juventude politizada que está se organizando. Sem dúvida. Bom, conversar com o deputado João Paulo Rilo, sempre a gente tem um monte de assunto para conversar, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre a questão do contorno ferroviário de Rio Preto. Tem alguma nova informação também a respeito disso? Parece que houve alguma evolução nesse sentido. A Agência Nacional de Trânsito e Transporte, a NTT, ela anuncia uma possível negociação com as empresas concessionárias, no sentido de prorrogar, né, essa concessão. Eu não tenho exatamente o detalhe, vou ficar sabendo disso semana que vem. Estou provocando uma audiência para me informar sobre esse assunto melhor e participar e pressionar para que alguma coisa aconteça. E corre-se o risco da coisa ficar patinando. Se for recurso direto do governo federal, do PAC, hoje está praticamente congelado, não tem essa perspectiva por conta da economia. Mas aí seria uma outra alternativa, seria uma espécie de permuta pela ampliação da concessão. Essas empresas teriam que fazer esses contornos, que até é um outro nome que se usa. Em Rio Preto... Eles chamam de variante. De variante. Em Rio Preto está incluído Cedral, Mirassol, né, e São José do Rio Preto. A região aqui, essa macro de Rio Preto, seria essa variante, essa alteração. Uma coisa muito importante, um projeto muito ousado, que não foi priorizado, infelizmente, pela administração municipal. A atual gestão priorizou outros projetos, mas ela transforma, né, revoluciona um pouco o plano de mobilidade, o plano viário da cidade, dando mais vazão, criando a possibilidade de você fazer grandes corredores de ônibus, parques lineares, enfim, é uma transformação urbanística e viária na cidade. E tem que ser pensada como tal, né? É uma grande modificação mesmo. Uma grande modificação. Falando nisso, falando no aspecto local aqui, Rio Preto discutiu, em função do último temporal, algumas semanas atrás, as tais das obras anti-enchentes que estão sendo realizadas pela Prefeitura em Rio Preto, com um volume muito grande de recursos do PAC, inclusive, também, em boa medida, né? E o senhor tem acompanhado isso? Começou a haver um desassossego de parte de alguns segmentos da população, porque a enchente continua existindo. Eu imagino que haja explicações técnicas para isso, que não esteja ainda totalmente feito, não feito, etc. Mas o importante é que isso seja muito bem acompanhado, não é isso? Sim, eu não vou arriscar aqui nenhuma opinião conclusiva a respeito, porque nem os técnicos que deveriam ter essa resposta não têm. Então não sou eu que
que vou me arriscar a fazer isso. Agora, a avaliação que eu faço, o governo sempre tinha que ter tratado isso de um jeito muito transparente. A começar que o prefeito Valdomiro, na eleição de 2008, nem defendia esse projeto. Defendia um outro projeto, um tanto quanto absurdo, que era bombear a água represada da Andaló para a BR-153, uma mágica mais ou menos parecida como essa. Este projeto, eu acho que é o correto, esse projeto que está sendo construído, né, de conter nas cabeceiras, de fazer a macro-drenagem. Retardar o máximo retardar a velocidade da água. Né? O máximo, fez a ampliação ali do canal. Agora a gente tem que falar a verdade para a população. Tem uma tese que ela tem que ter um destaque de muita gente, muito técnico que fala que dependendo da quantidade de chuva e onde ela cai, não tem solução. Você vai amenizar muito os desastres. Agora, a obra anti-enchente, ela não é garantidora absoluta de que não vai haver nem enchente, nem represamento de alagamento. Até porque a gente não tem nenhum canal direto. O secretário de Obras falou isso dia com São Pedro, etc. Mas não é sempre a culpa de São Pedro. Agora, tem uma coisa, merece uma resposta. A prefeitura tem que ter essa resposta, tem que ter esse diálogo. E também tem a suspeita, eu vi na Câmara um debate de que as obras não foram realizadas da forma como deveria. Tem até um pedido de CPI, uma tentativa de CPI, que eu acho que seria importante. Acho que o Ministério Público também já está... A CPI é um instrumento esclarecedor. A gente tem que encarar a CPI não como instrumento de disputa sangrenta política. Não, a CPI é um dispositivo constitucional que tem instrumentos ágeis para você concluir investigação, para você levantar informação. Tem que entender como isso. É um instrumento eficiente. A prefeitura, né, o governo teria que ser inteligente o suficiente, já que tem a base ali, é maioria na Câmara, né, utiliza a CPI para também obter verdades. Mas pelo jeito tem alguma coisa a ser esclarecida, alguma coisa que não pode ser revelada, que o governo tem incômodo em revelar. Seria a qualidade. Agora, eu não vou ficar... né, fazendo proselitismo aqui, nem oportunismo, de ficar atacando quem quer que seja, o realizador da obra ou o governo municipal, por possíveis enchentes e alagamento. Porque eu, quando disputei a eleição de prefeito, estudei até em demasia esse tema, e escutei diversos técnicos, e muitos falavam isso. Dependendo da quantidade de água e onde ela vem em grande demasia, você não tem, isso aqui ameniza, mas ele não resolve. Por quê? Por conta de um problema histórico de planejamento em Rio Preto. Nós impermeabilizamos boa parte do solo, né, que está em torno desses dois vales, que são os dois, a Avenida Alberto Andaló e a Avenida Badibacite. Dois grandes fundos e não para de construir, né? Você vê o prolongamento da Badi, por exemplo, quando a gente começou a detectar esse problema, não poderia ter um plano, uma obrigação de quem construísse ali, construir contenção. Hoje parece que tem, mas contenção de água, deixar espaço para a água escorrer, enfim, a gente não planeja, só que constrói, sem essas precauções. Aí uma hora a natureza vem e cobra, né? E cobra a fatura. Deputado, antes de encerrar, não poderia deixar de aproveitar a sua oportunidade aqui para perguntar sobre a política municipal. O deputado João Paulo Rilo e o Partido dos Trabalhadores, o PT, têm sido protagonistas da política municipal nesses últimos anos, etc. E a expectativa é de que o seja novamente agora, daqui a um ano, na próxima eleição municipal. O deputado João Paulo é candidato, o PT vai ter candidato, vai ser, já está... Tem algum tipo de discussão já em andamento nessa questão, deputado? Tem, o PT fez vários encontros, indicou 3 possíveis pré-candidatos, 3 pré-candidatos e possíveis candidatos, 2 vereadores, a vereadora Celi Regina, o vereador Marco Rilo, e me indicou. Disputei 2 eleições, recebo a indicação como uma referência importante ao trabalho que foi feito e não descarto a possibilidade de ser candidato. Nesse momento nós estamos concentrados em construir, oferecer à cidade um programa para a cidade, um projeto de futuro para Rio Preto, um programa de governo que aponte um projeto para a cidade. Isso é o mais importante. A partir daí, conversar alianças, não só com partidos, mas principalmente com a sociedade organizada, com agentes políticos da cidade que não são necessariamente ligados a partidos, mas têm uma contribuição a dar à cidade. Esse é o primeiro passo. Depois consolidar uma aliança partidária, uma aliança programática
e apresentar o programa para a cidade. É natural que o PT tenha candidato a prefeito o ano que vem. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a presença do deputado João Paulo Rilo e antes de registrar aqui, em alguns países onde o nosso programa foi sintonizado hoje pela internet, pelo site www.tvriopreto.tv. Essa entrevista com o deputado, por exemplo, foi vista na Rússia, na Índia, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos e em várias cidades brasileiras, entre elas Ribeirão Preto, São Paulo, Goiânia, aqui na região de Rio Preto e Votuporanga, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Marília, Presidente Prudente. É muito bacana essa questão da internet, né? Um programa universal. Não existe mais fronteiras, deputado, não tem mais jeito. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Volte sempre e vamos continuar conversando sobre perspectivas para São José do Rio Preto e para o Brasil. É muito bom e é importante a gente conversar sobre isso. Esses assuntos têm que ser exaustivamente discutidos, não é isso mesmo? Exatamente, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já deixando o convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.